Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala, no programa dedicado à compreensão mental dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Estamos aqui ainda improvisando um estúdio à distância em que a gente pode não interromper a nossa comunicação, que a principal meta é a divulgação da doutrina espírita, principalmente o do senso de eternidade, né? Que você não precisa deixar de ser da sua religião, da sua crença, não precisa. Apenas estudar a doutrina espírita vai ampliar as suas próprias convicções, fortalecendo a sua fé, principalmente por causa do senso de eternidade, que acaba ficando tão fundo, tão calado na gente, em que a gente acaba se tornando um melhor religioso em qualquer linha de pensamento ou de sentimento que você siga, né? E hoje nós estamos aqui ao vivo, né, numa sexta-feira que está aberto para as perguntas, para as suas colocações, né, lá na rádio em Guarulhos. Eu estou aqui na Vila Mariana, nós vamos poder estar recebendo a sua pergunta, a Eliette que nos ajuda, e o pessoal a Margarete que está no telefone, vai transmitir para mim aqui através do celular, pelo WhatsApp, todas as perguntas, as dúvidas que porventura vocês vir a ter durante o programa, né. Então eu costumo falar também que não é porque nós estamos na doutrina espírita que nós vamos usar a doutrina espírita para explicar e muito menos justificar nossos comportamentos que são insanos e que no dia a dia de nossas vidas acaba nos levando a algum tipo de doença física ou mental, né? E todos esses nossos comportamentos insanos, eles nascem, né? Eles têm como origem não uma coisa ruim, né? Mas que faz parte do processo evolutivo. Quando nós deixamos de ser animal, em que a gente só tem instinto e algumas emoções, e passamos a ser hominal, onde a gente tem muitas emoções, alguns instintos, e estamos começando a desabrochar alguns sentimentos, e desses sentimentos, o mais nobre de todos é aprender a amar. Então, muitas vezes a gente tem alguns comportamentos que ora nos aproximam do animal, ora nos aproximam do hominal, e agora ora nos aproximam do humano, que é o próximo estágio do planeta Terra, esse mundo de regeneração, né? Ser humano significa ter capacidade de instintos e de controlar as emoções em nome dos sentimentos nobres, como carinho, atenção, dedicação, a caridade, a humildade e, finalmente, a espiritualidade, na qual nós vamos caminhar, como eu falei, para o sentimento maior, que é do amor. E deste amor, nós vamos partir para outra coisa maior ainda, que seria se completar, vamos dizer assim, com o amor cósmico universal, que vem lá de Deus, a causa primária de todas as coisas. E Jesus, aquele que nos trouxe a boa nova, ou seja, essa notícia de que a vida continua, e o Espiritismo que descortinou de vez esse véu do mistério, né, entre a vida física, que é temporária, e a vida espiritual, que é a vida eterna, ou o senso de eternidade. E falando nisso, nós vamos falar de um assunto, porque na semana que vem, é meio engraçado falar isso, mas nós vamos ter um feriado, né? Esta semana aqui é a quarta semana que eu não saio de casa, estou fazendo tudo de casa, atendendo pessoas por mecanismo como esse que vocês estão me vendo aí, né? E a gente faz um mês hoje que eu não saio de casa, então quando você fala que vai ter um feriado, eu faço, oba, que legal, né? Vou ficar em casa, um pouco mais, talvez, né? Mas como é um feriado que tem a ver com uma figura importante na história do Brasil e que muitas vezes passa desapercebido, simplesmente porque ele não era manipulador, não era mentiroso, ele era uma pessoa, talvez, com uma certa influência e vontade de fazer as coisas acontecerem, que é o popularmente conhecido como o Tiradentes, né? Mas antes de falar desse contexto, vamos entender quem era, né, o Tiradentes, né? Então, o que a gente imagina? Como é que é? Primeiro, o pessoal já sabe o nome dele de cor, né? Que é Joaquim José da Silva Xavier, né? Ele morreu no dia 21 de abril de 1792, e naquela época, quando você ousava ser honesto, né? Você ousava demonstrar que havia outros caminhos, que não o da manipulação, da opressão, seja por qualquer meio, né? Seja por meio violento ou por meio manipulador, que hoje, magicamente, as pessoas violentam umas às outras, manipulando, fingindo, mentindo. Foi por um bom tempo pelo jornalismo e agora eles tentam através das fake news, vamos dizer assim, né, que os desonestos se escondendo atrás de uma pequena nuvem passageira e tênue
chamada fake news, mas que mais cedo ou mais tarde, nada que está oculto deixará de ser revelado. E naquela época, em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado, devido ao seu envolvimento, como já aprendeu na história, de um movimento chamado Inconfidência Mineira, né, que parece que foi um dos primeiros movimentos organizados pelos habitantes do território brasileiro. Então isso foi uma manifestação do povo, né, não foi uma manifestação de um partido ou dos representantes do reino aqui, né, foi as pessoas que se manifestaram contra Portugal, querendo a sua independência, principalmente em função da roubalheira de impostos, né? Algo meio parecido com o que acontece conosco hoje, né? Estamos meio indignados aí, e estamos dispostos, alguns, né, pelo menos estão dispostos até serem enforcados e esquartejados, mas a gente não quer mais sustentar, vamos dizer assim, pessoas que só usurpam, né? Loteiam o Brasil, alugam para os outros e para os habitantes só o resto, né, o que restar, vamos dizer assim. Então, foi lá no século XVIII, o Brasil, que ainda era uma colônia portuguesa, ficava aí num lugar onde tinha bastante diamante, né, e ouro, que era um lugar que acabou sendo conhecido como Minas Gerais, né. Ela acabou, por isso mesmo, ser um grande foco de economia e cultural do país. E aí, em torno dela, surgiram algumas cidades que nós conhecemos até hoje, Vila Rica, né, o atual Ouro Preto, e o São João del Rei e a cidade de Sabará, né. Então, a gente sabia que Portugal, sendo o dono do Brasil, ele explorava todas os benesses, né, as riquezas do Brasil, né, e cobrava impostos, e aí havia uma diminuição do volume, parece que começou a diminuir a quantidade de ouro e de diamantes, e o governo português desconfiou que estavam sonegando, né, ou roubando o ouro, e então ele resolveu aumentar as taxas, né, e aí então os brasileiros se revoltaram, e aí, vamos dizer assim, aconteceu essa Inconfidência Mineira, né, e ao mesmo tempo estavam acontecendo coisas também, movimentos, né, de independência que estavam acontecendo no mundo todo, né. Os Estados Unidos tentando, nessa mesma época, né, os Estados Unidos tentando ficar independente da Inglaterra, né, havia lá a influência dos filósofos e dos pensadores da época que criticavam a monarquia, né, e esse tal do poder absoluto dos reis, né. Tudo isso acabou influenciando o pessoal de Minas Gerais e que acabaram conspirando, principalmente para se libertar de Portugal, né. Tinha lá uns nomes famosos da época, né, que eram pessoas que tinham talvez um pouco mais de instrução, não eram pessoas muito simples, eram cultos, e também tinham a ver com a riqueza no sentido de explorar o ouro e o diamante. Tem dois nomes que falam aqui na internet, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, né, o pessoal, né, mas Tiradentes, né, era uma pessoa mais simples, né, ele era um alferes, e lembrando que isso é um cargo militar, né, na qual semelhante a um tenente, né, um grau ou dois a menos que capitão, e que tinha esse apelido, né, e alferes porque ele também, esse termo de ter chamado de Tiradentes, porque além disso ele é dentista. Até hoje existem nas Forças Armadas uma arma chamada, ou serviço chamado saúde, aonde a gente encontra médicos, dentistas, enfermeiros e veterinários que servem no Exército, porque no Exército não tem faculdade, não tem curso para essas modalidades. Então, ele faz parte do serviço da saúde, né, como ele, então, também fazia parte do serviço da saúde. Então, era ele que ia nas ruas procurando a adesão das pessoas, né, para que fosse, então, fragado um movimento de libertação de Portugal, para não ter que pagar mais impostos, né, porque lembrando que isso não era imposto, tá? Tem um outro nome isso, né, era taxa, né, o Brasil era taxado. Qual é a diferença, né, entre taxa e imposto? Porque imposto, quando você paga, os que estão lá, os posseiros do Estado, que a gente chama de governo, devem devolver para a gente em alguns serviços, por exemplo, saúde, educação, transporte, infraestrutura, né, para que a gente possa trabalhar, produzir, e os impostos geram ou gerenciam as áreas comuns,
com mais ou menos que os governantes deveriam ser o síndico, né, e alguns funcionários, os zeladores do grande prédio chamado Brasil. Só que quando você é taxado, é só uma taxa, você não recebe nada em troco, certo? Então não eram impostos que o Portugal recebia do Brasil, eram taxas. Nada vinha de volta para o Brasil, nada, né? Era como se fosse meeiros, né? Que você tem que pagar metade do que você produziu para o dono da terra. E aí o que acabou acontecendo? Todo mundo que participou do movimento foi sufocado o movimento, e só quem não tinha quem defendesse, vamos dizer assim, dinheiro para se defender, que era o caso do Tiradentes, ele acabou chegando ao julgamento dessa Inconfidência Mineira e pegou a pena máxima, né, que as pessoas podiam trocar por prisão ou exílio, ou sair do país, né? E ele foi então condenado à morte, e além de morte por enforcamento, o esquartejamento, né? E aí vem essas coisas das barbaridades da época, né? Que era deixar todo mundo vendo, né, a pessoa morta e esquartejada, para desencorajar que outras pessoas tivessem rebelião. Não sei se tem alguma semelhança com o que nós estamos acontecendo hoje em dia aqui, né? Salvaguardando aí as devidas medidas sanitárias em relação a esse doença, né, que acomete o mundo todo, há os que estão se aproveitando politicamente da situação para poder forçar situações a qual querem que continue os mesmos comportamentos corruptos, né? Onde os impostos estão cada vez mais parecidos com taxas, né? Porque cada vez menos a gente tem recebido alguma coisa em volta, né? Aí Tiradentes acabou se transformando no nosso primeiro herói brasileiro, e logo após que aconteceu a nossa independência, que foi em 1822, né? Isso aconteceu em 1792, né? Então, talvez 30 anos depois, ele foi considerado um herói brasileiro, vamos dizer assim, em relação a isso. E por que nós estamos comentando isso, né? Então, falando um pouquinho do Joaquim José da Silva Xavier, as formações dele, era dentista, era tropeiro, né? Tropeiro era o que levava tropas de animais de um lado para outro, também era minerador, também era comerciante, e quando militar, se tornou também ativista político, né? E ele, a sua atuação principal foi nisso. A sua data de nascimento fala muito, né, a respeito disso, né? Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746, morreu com 46 anos de idade, e era do signo de Escorpião. Portanto, havia muita crítica, né, a respeito das coisas injustas, e como um bom crítico, né, também tinha a sua autocrítica, sabia como lidar com as situações, contornar as situações, mas infelizmente ele não tinha dinheiro, né, vamos dizer assim, para trocar de penalidade, né, em vez de ser exilado e ser ou ficar preso, ele foi condenado à pena máxima, que era o enforcamento, né, que foi em 1792, com 46 anos. Lembrando que 46 anos naquela época era idoso, né? Era uma idade avançada, era uma velhice galopante, né? Porque em 1700 se morria de infecções as mais bobas possíveis, né? Porque não existia medicação nenhuma. O primeiro antibiótico só surgiu em 1930, né? Bem depois da nossa independência. Aí eu peguei um texto que fala muito interessante sobre isso, né? Que é do Miramês, daquele livro Caminhos da Mente, né? E ele fala sobre não ser perseguido, né? E isso é muito interessante quando a gente vai falar sobre isso, né? O ser perseguido, né? Como é que é ser perseguido, né? Como é difícil, diz aqui, no mundo em que vivemos, não sermos perseguidos. E aí é uma coisa interessante, a gente não é perseguido só porque tem dinheiro, né? A gente pode ser perseguido até porque a gente tem ideias diferentes dos outros, e talvez ideias mais justas, mais honestas, mas que atrapalham o joguinho corrupto, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, né? Onde a mangalaça acabou e as pessoas estão descontentes com isso e acabam querendo voltar para os velhos hábitos, né? De mamar nas tetas do povo, né? Há quem diga que roubam o dinheiro público. Na realidade, isso não é verdade, porque não existe dinheiro público, porque se fosse público, seria que nem banheiro, todo mundo podia ir lá
e usar, mas não é, né? O erário é de uma nação utilizada para as áreas comuns da nação, infraestrutura, educação, saneamento, né? E mesmo aqueles que um dia estiveram aí por mais de uma década dizendo que iam acabar com a roubalheira, pioraram a situação. Então nós estamos aí realmente numa transição que não é só de governo, é uma transição de visão de mundo, e o coronavírus vem nos ajudar aí, fazendo com que a gente fique em casa, repensando, né? O que nós vamos fazer da vida, porque nada mais vai ser como era antes, inclusive para os governantes, e inclusive para aqueles que querem continuar com o seu jeitinho de governar, né? Então ele diz assim, como que é você ser perseguido por ser honesto? Né? Isso é uma coisa interessante. E ele diz aqui, olha, parece que no clima da Terra a perseguição é um fato concreto. Sim, né? Você é perseguido mesmo se o seu nome for Jesus e o seu sobrenome for o Cristo, né? Você foi perseguido, né? Não estamos contra os problemas naturais da vida, né? Cuja força nos ajuda a pensar, a desenvolver o potencial da razão que dormita em nós. Sim, problemas todos nós vamos ter, mas ele não está falando disso, né? Mas queremos desenvolver meios que nos livrarmos da perseguição que se apresenta como filha da vingança, como companheira da tara de ver os outros sofrerem sobre o acicate da dor. Não parece, né? Mas mesmo as pessoas que estão, eu acredito até que as pessoas que estão mais espiritualizadas têm uma certa dificuldade de acreditar que tem pessoas que sentem prazer, tão e apenas somente prazer, de ver os outros numa situação difícil, né? É como se degustasse, né? É como uma espécie de gastronomia do mal, né? No sentido de ver as pessoas se darem mal, né? Por uma questão ainda do ponto de vista de evolução desse princípio inteligente que, movido pelo instinto, já elevado à razão, vai pegar a razão para satisfazer os seus instintos, né? Então, é quase que uma psicopatia, se bem que o psicopata ele não tem muita noção de que aquilo que ele está fazendo é um mal, né? Ele só está buscando a satisfação imediata de ter prazer naquela sua satisfação imediata. Se o outro está sentindo dor ou não, ele não se importa. Mas tem pessoas que um pouquinho melhor do que um psicopata sente prazer em ver os outros sofrer, né? Bom, e aí é desses que ele está falando. Como é que a gente pode não entrar neste rol, né? Então ele diz aqui, olha, quem persegue o faz, né, por vaidade, pode ser, né, por ciúme, pode ser, por inveja e egoísmo, né? Sim, eu acho que todas essas coisas, vaidade, ciúme e inveja, são derivadas do egoísmo. Uma primeira derivada do egoísmo é o orgulho, do orgulho que sai a vaidade, né, e a inveja, né? Então faz sentido isso, né? Porque uma coisa é você almejar alguma coisa, né? Você olhar para alguém e falar assim, nossa, aquela pessoa é o meu ideal de ego, ele tem um comportamento que eu vou assimilar o que é possível para mim. Eu não estou com inveja, eu estou me inspirando em alguém. Eu almejo desenvolver habilidades semelhantes. Agora, inveja não. É quando eu tenho raiva ou eu movo ideias de vingança contra alguém que tem aquilo que eu não tenho porque eu não sou capaz de ter, né? E nem me esforço para ter, né? Eu, dentro da minha imaturidade emocional e espiritual, eu acredito que o outro está lá porque é de graça. Aconteceu sei lá, um movimento de mágica que ele virou lá. Ninguém fala do mérito, né, dele estar lá, né? É como dizia também aquele doutor Enéas, né, que foi candidato, né, na época atrás aí até presidente também do Brasil, em que a gente teve aula com ele, que ele era ele era cardiologista e professor de eletroencefalograma. Ele tinha um curso que acho que não tem ninguém em São Paulo, inclusive eu, que deixou de fazer o curso com ele, né? O que a gente sabe de eletroencefalograma, claro que na faculdade a gente aprende, mas com ele era um curso muito bom, e porque ele era muito exigente. E ele falava realmente das questões de conceitos e preconceitos, né? Porque todo mundo falava que ele era preconceituoso, e ele, quando deixavam ele falar, a argumentação dele não tinha retórica, não tinha réplica e nem tréplica, né? Porque ele realmente justificava as coisas que ele falava em cima
da ciência e do conhecimento e não do achismo ou das invenções ideológicas, vamos dizer assim. Por isso que você tendo uma competência, é muito provável que as pessoas que não as têm pode se inspirar em você, ou se ela tiver um nível de compreensão menor, e isso não é difícil de entender que as pessoas possam vir a ter, ela possa ter essas emoções que eu chamaria de primárias, né? O que não é errado ter essas emoções, né? Faz parte da evolução. O que talvez seja equivocado é eu me deixar dominar por elas e achar que dar vazão a elas é que vai me melhorar. Não, não é. Eu tenho que parar para estudar o meu comportamento. E muitas vezes as pessoas não recebem nenhum tipo de orientação, e aí eu costumo dizer que o bode come solto, né? Que a cabra come solto, né? Então a pessoa tem os instintos, as emoções e está solta, né? Solta a franga, como a gente diz, né? Bom, e o móvel, eles assim, de toda a sua perseguição, dessas pessoas que têm vaidade, ciúme, inveja, egoísmo, é justamente ignorar, não conhecer o mecanismo de onde vem a sua revolta, que em algum dia vai se reverter contra as suas próprias fraquezas. Na realidade, a gente sempre tem uma tendência a achar que tem alguém que é culpado pelos nossos problemas. E se eu estou numa situação de precariedade cultural, de pouco conhecimento, ou de conhecimentos equivocados, né, que muitas vezes as pessoas são doutrinadas, né, ou são levadas a entender de certas maneiras, né, chega uma hora que ela se revolta e quer se vingar. Eu lembro de uma história uma vez, eu acho que foi meu pai que contou, que quando ele era moleque tinha um menino, que o pai dele, por ter sido não muito honesto, em termos de bandidagem, até teria sido preso, né, e desde pequenininho ficavam apontando para o delegado da cidade, dizendo, tá vendo, foi aquele homem que prendeu seu pai. Tá vendo, foi aquele homem que prendeu seu pai. Naquela idade, você mexeu com a emoção de uma criança que, quando ele ficou um pouco maior, ele não teve dúvida. Ele foi lá e deu uma estilingada na nuca desse delegado, né, com uma esfera de rolemã, né, que o delegado desmaiou no meio da rua, né. Ele foi doutrinado. Nunca ninguém explicou para ele, ou talvez ele tivesse capacidade de entender por que o pai dele foi preso, né? O que aconteceu que levou ele a ter que dar satisfações à justiça, né, vamos dizer assim, a gente não sabe. Eu também não sei, nem meu pai sabia, ele só sabe dessa história porque ele presenciou. Ele ficou por que aquele menino de uns 14 anos deu uma estilingada em alguém que é tão importante na cidade, como o delegado, né, que foi delegado para ele aplicar leis, vamos dizer assim, né, cobrar que as leis sejam cumpridas, né. Então isso é o que chama doutrinar, você pegar uma pessoa com uma deficiência, uma carência, uma desinformação, ou até mesmo uma ignorância, uma falta de cultura e de ensino, não é nem de educação, de ensino, né, e induzi-la a falar assim, ó, você não sabe, você não tem, você não é por causa dele, né, ou daqueles, ou desta maneira de sentir e agir, e aí, é claro, vai se criando animosidades, né? O famoso nós e eles, né? Nós e os outros, e assim por diante. Isso sem falar, né, dos aliciadores, né, em que você subjuga, mantém a pessoa ignorante, sem informação, doente, aí você vai lá e vende, né, o remédio para ela, você vende a proteção para ela, você vende as coisas para ela, que vai desde um coronelismo franco e tacanho de alguns lugares, ou até o paternalismo de algumas regiões, outras que cada um se organiza como pode, não é que nem como quer, né? Não existe opção, né? É uma condição reencarnatória, né? Então, é por ignorar, por não saber de onde vem essa revolta, que, a gente assume a vingança, como se isso resolvesse as prováveis injustiças acalentadas, né? E o preço que essa pessoa acaba pagando será maior do que ela vai poder pagar. Isso segundo o Miramês, né? Perseguição é a contrapartida das ideias negativas que alimentamos contra alguém e que o tempo nos devolverá como paga aos nossos feitos. Sim, se você alimenta animosidades. Agora, cá entre nós,
Se eu tenho senso de eternidade, eu posso até me sentir injustiçado, né? Ficar mal, né? Sei lá, ficar chateado, né? Mas eu não vou, como é que chama? Alimentar sentimentos de, como é que chama isso? De vingança, né? Não vai ter necessidade disso. Por quê? Porque eu estou sabendo que isso faz parte de algum processo, talvez eu não tenha total inteligência sobre ele, vou estudar a minha dor para não se virar uma revolta e vou tentar entender o efeito psicopedagógico daquela situação que muitas vezes pode vir por alguém, né, pelo comportamento de alguém. Então ele daqui, olha, para não sermos perseguidos, é de bom alvitre que sigamos o código delineado por Jesus Cristo. Ele traça diretrizes eficientes com respeito à vigilância ou à tranquilidade diante dos que nos ofendem e caluniam. E ainda mais, o perdão nos condiciona a um clima de paz, de modo a não nos sentirmos ofendidos com as investidas dos que nos injuriam. Eu não sei nem se a palavra é perdão, mas se a gente compreende, a gente não se ofende. Ou se a gente se ofende, eu vou tentar estudar. Peraí, se eu estou dando importância ao que ele está falando, pode ser que o que ele está falando tenha alguma verdade, né? Pode ser que eu tenha que olhar para mim e ver se é bom o que eu estou fazendo ou não, né? Eu não passo a ver o outro apenas como alguém que me persegue e me injuria. Será que ele não está enxergando em mim alguma coisa que realmente eu não consigo ver e quem gosta de mim não quer falar, né? E se por acaso usarmos todas as prevenções e ainda formos atingidos pela maledicências e pressão dos semelhantes, usemos a tolerância e oremos por eles. Sim, agradecendo até, né? No sentido de que nenhum anjo do céu vai vir querer me fazer mal, mesmo que isso me seja um bem. Então, se o outro aceitou, eu tenho que agradecer, porque ele está se comprometendo com o mal. Porque não é porque o mal dele me faz bem que é menos mal, né? Ele vai ter que se ver com a economia divina, né? Vamos dizer assim, né? Usemos a tolerância e oremos por eles. Por quê? Dessa forma, nos isolamos de sua maldade sem sentirmos a sua influência perniciosa. Um ângulo que igualmente nos ajuda a nos livrar da perseguição é não perseguirmos de forma nenhuma, pois a lei funciona perfeitamente ao lado da justiça. Claro. Se você... como é que chama? Aquilo que você faz, você vai receber de volta. É a lei do retorno, não sei se ele quer dizer isso aqui, né? Mas para tal, a mente tem que ser educada, ou seja, eu também não posso alimentar dentro de mim qualquer sentimento de vingança, né? Então, o primeiro impulso do ofendido é ofender, né? O revide, na hora, parece justiça, se apresenta na esfera da razão como defesa que não devemos abandonar. Na esfera da razão, se eu tenho um sentimento elevado ao senso de eternidade, eu até vou perceber e vou tentar entender, puxa, ele está querendo me ofender, ele quer chegar aonde com isso, né? Isso. O revide parece justiça, se apresenta... No entanto, é um engano do raciocínio. A lei de amor vibrante no coração deixa de aprovar na assembleia íntima que toma parte a petição de vingança, imputada pelas deduções apressadas provindas da razão orgulhosa. Sim, né? Abaixar a cabeça, até pelo desagradável que é ouvir coisas infames, e sair quietinho, talvez seja muito mais nobre e corajoso, né, do que ter o argumento na ponta da língua e fazer o outro calar a boca. Como é que o pessoal fala hoje? Lacrar, né? A serenidade é mais aconselhada em todos os momentos difíceis. A meditação nos dá ambiente para consultarmos a Deus sobre o que deveremos ou não fazer, e o tempo e o espaço nos darão a resposta. É isso, né? Melhor contornar a situação do que bater de frente e se tornar igual, né? Morder a isca, como a gente fala, né? Da provocação. Não sermos perseguidos, como dizemos, é expressão figurativa. E não sentirmos a perseguição é nos isolarmos daqueles que, por ignorância, alimentam o desejo de destruir e sentem uma satisfação inferior na decadência dos outros. Não sei, eu sinto muito isso aí na politicagem, que ficou tão claro aí com a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, e com a pressão dessa epidemia, né? Ficou muito claro aí a quantas anda o nível de honestidade de quem diz que nos representa, né?
Eis que para isso uma arma basta. Superioridade, soberania alcançada pelo amor que garante a paz interior da alma. Aquela frase, não fazeis aos outros o que não quereis para vós, de Jesus, é ponto básico da tranquilidade consciencial. Porém, a maior perseguição contra a qual temos de lutar é a que nasce dentro de nós. Sim, é aquela que eu quero fazer ainda, né? Ou aquela que eu me permito por ter sentimentos de culpa ou de medo, né? Aquela famosa, o ciclo da neurose, a raiva, a culpa, o medo e o controle, né? É a reminiscência de faltas graves e o arrependimento delas, e quando propomos à consciência operar uma reforma moral e espiritual. Nesse instante, as forças selvagens, comandadas pelo nosso instinto, investem contra os nossos melhores princípios de boa conduta. E, se não tomarmos posição segura, com um poder de vontade alicerçado na fé e no amor, seremos derrotados até aprendermos a ser bons combatentes, que é combater em nós as nossas tendências primárias, não é tendências negativas, são primárias. Agora nós somos convidados a outras, né? Não mais do primário, do secundário, do terciário, ou se não é mais primitivas, né? Vamos dizer assim, são as mais superiores, né? Então ele diz aqui, meu irmão, o espírito é um soldado de Deus na criação divina. Daí, os primeiros passos no campo de batalha interior, que 1000 mãos aparecer-vos-ão como anjos vindos do paraíso. Ninguém vive só. Quando achamos que estamos sendo desprezados, estamos diante de uma situação que aprendermos a ter iniciativa, pois o toque primeiro pertence àquele que vai ser o mais beneficiado. E, se desejais a liberdade, comungai com a felicidade dos outros, que sereis um dos que poderão gritar em altos brados. Conheci a verdade, e a verdade me libertou. Né? Eu acho que é interessante esses textos que falam sobre a perseguição, porque nós estamos vendo aí realmente pessoas extremamente descontentes, né, porque o modelito da corrupção não foi mais alimentado, né? Quando as pessoas falam de diálogo, o que eles querem é acórdãos, né, mensalão, eles querem isso, né? Como não tem isso, né, então acabam realmente sendo ardilosos, maldosos, e com muita gente pendurada nisso, e foi enganado, né, e hoje se vê aí, sem mérito, a não ser receber de graça por favores, né, como o Dr. Hess dizia, né, quem não tem alguma coisa mais ilustre a fazer acaba se encostando em quem favorece. E aí foi o que acabou acontecendo. Muita gente acabou acreditando que não tinha nada para oferecer e que só tinha que receber de graça por favor. E acabou esquecendo dos seus próprios talentos, das suas próprias ideias, e ficaram reféns das facilidades, né? E agora estão com medo de perdê-las, né? Mas é um momento não só das pessoas do nível primário, é nosso também. Eu não sei que nível que eu estou, talvez eu esteja com aquele C+, né? Não estou no A e no B nas notas, né? Estou no C+, estou transitando com a maioria das pessoas em que a gente fica ainda meio cambaleando, né? Tendo raiva, vontade de ir lá tirar satisfação, depois cai em si, aí pede perdão e fica se dando conta que tem ainda muitos instintos de vingança ou de reatividade, morde a isca das fake news, depois cospe fora, e aí fica aí nesse vai e vem, que faz parte de arrancar a casca dessa ferida da humanidade, deixar o pus vir para fora, lavar com água e sabão, que vai arder e vai feder, e deixar cicatrizar. E nós estamos em plena arrancada da casca. Então não estamos nem no comecinho do tratamento ainda, então muita água ainda vai rolar, ok? Eu tenho aqui algumas perguntas aqui do pessoal que veio aqui pelo WhatsApp, que a Eliette mandou para mim. Vamos ver aqui, vamos achar aqui o dia de hoje. Eita. Aqui, ó. A Vera Lúcia, Márcia, Cristiane de Almeida, as duas mandam um abraço e uma gratidão para a gente. Tem as participações aqui no Facebook. Manda gratidão. A Simone Araújo Santos mandou gratidão para a gente agradece também o carinho. A Valéria Martins mandou também. A Aldaci Biscaro, que está sempre com a gente, né, está assistindo a gente, né? A Miriam Perger
né? Boa tarde a todos, muita paz com Jesus, nós que agradecemos. O Odair Janela está com a gente, né? A Luciana Dallavecchia, a Luciana manda boa tarde, sou de Tubarão, de Santa Catarina, obrigado, abraço a todos, obrigado pelo carinho de estar acompanhando a gente aqui na Rádio Boa Nova, o programa Mentes, novamente, é que eu acabei de gravar o outro programa que eu tenho, que é o Mente 5.0, que vai amanhã, às 16 horas da tarde, que fala sobre a quarta revolução industrial e a nossa mente, né? A Maria Adélia Bonilha mandou uma boa tarde, a Albina Martins, boa tarde, ela diz que o amor é o único caminho para se chegar a Deus. Sim, é que é difícil a gente entender, né? Mas mesmo aquelas nossas sensações mais primárias, se não primatas, já é a manifestação do amor, né? É que é de uma maneira primitiva, nós estamos desenvolvendo isso. Então, algumas pessoas estão mais para frente ou mais para trás, mas é pelo convívio dos que estão atrás com os que estão na frente que a gente vai aprendendo, né? Nós que estamos atrás vamos aprendendo com os que estão na frente, e os que estão na frente vão ensinando o que vem atrás, né? A Mônica Coelho, também boa tarde a todos. Marlene Pisoni, aí disse, na luz da verdade que abre o caminho à regeneração. É isso mesmo. Daniel Rosa, ele diz assim, pela sua formação altamente intelectualizada dentro da maçonaria, o ímpeto de lutar pelos menos favorecidos, fracos e oprimidos pelo sistema social, ao mesmo tempo que é um exemplo raro e até utópico nos dias de hoje, não pode angariar amizades que solidarizem nem aliados, se os interesses pessoais não consentem essa renúncia pouco aceita. Salve o herói da inconfidência. Sim, provavelmente provavelmente o Tiradentes era como é que chama? Pertencia à maçonaria, né? Então é nesse sentido, né? Seguem participações também no Facebook, ó. O Ayrton Farias mandou uma boa tarde lá de Aracati, no Ceará. Odete Valença, dá uma boa tarde a todos. A Helena Costa também, Vanusa Simões, o Délio Brandão, todos mandaram para a gente uma boa tarde. E teve alguém do WhatsApp, olha, fez assim, caro doutor João, ele não falou o nome, vamos ver se ele não quer que fala. Recentemente fiz a seleção para voluntário do CVV, né? Pois acho que a prevenção deve ser uma atitude que tem que ser estimulada na sociedade pelo grande número de automutilações constatados anualmente. Isso é verdade. Ocorre que tive que desistir do curso pela incompatibilidade da filosofia do CVV com o espiritismo. Eles adotam a teoria de não diretividade de Carl Rogers como referencial teórico para subsidiar o seu método de atuação. Em 90% dos casos, o método é eficiente. O problema, contudo, se dá quando a pessoa atendida decide tirar a vida na frente do voluntário. Segundo a regra do CVV, o voluntário não pode interferir, apenas apoiar o ato, pois creem que deve-se respeitar a decisão da outra pessoa, pois ela, em tese, teria a autodeterminação de sua vida. Sequer se pode ajudar posteriormente quando não há consumação total do ato, cabendo tão somente acompanhar os últimos instantes do suicida, ainda que ele forneça telefone de parente para ligarmos. Para mim, isso representou um dilema como espírita, sabendo que todas as implicações decorrentes desse ato no plano espiritual. Ademais, a Organização Mundial de Saúde considera o ato suicida como um ato irracional e involuntário. Ora, como posso emprestar apoio a um ato irracional? A psicóloga que o senhor citou, do Vita Aleri, é consultora do CVV. Acho relevante o trabalho dela, mas peca pelo reducionismo de tentar explicar o ser humano apenas por uma visão teórica. Creio que o espiritismo teria condições de fazer algo semelhante, mas com um olhar mais holístico do ser humano. Um forte abraço. Eu fiz o curso do CVV também, eu ainda acho que eu estava no 6º ano da faculdade de medicina, o curso ainda foi feito dentro da Assembleia da Câmara Municipal, ali na própria Viaduto Maria Paula, e na época houve realmente, eu até coloquei esses questionamentos em relação ao espiritismo, e aí eu entendi no sentido de que a proposta do CVV é esse. E é interessante, né, saber que o CVV nasceu, né, da iniciativa de espíritas. Só que o CVV não pode ser canal de pregação religiosa. Então é claro que muitas vezes a gente vai se sentir impotente, né? E isso não é, por mais que eu saiba o que está acontecendo, inclusive do ponto de vista espiritual,
a gente não nega ajuda, né, no sentido da palavra amiga. É claro que quem quer intervir, quem quer ajudar e quer estar lá e quer impedir o ato, então talvez essa não seja a postura para se trabalhar no CVV. Mas existem pessoas que são treinadas para isso e que sobem em prédios, descem em rapel, né, se põem na frente, faz uma série de coisas. Por exemplo, os bombeiros, tanto o civil como o militar, são treinados para isso. E a doutrina espírita, dentro da casa espírita, também tem o seu papel e tem os seus trabalhos. Por exemplo, na Federação Espírita tem um trabalho específico, quando a pessoa lá no DEPOI expõe e expressa sinais, ela não precisa nem falar que ela quer fazer de maneira consciente. Ela já é encaminhada para fazer a assistência espiritual adequada e sugerido que ela busque o auxílio técnico, né? Porque nenhuma assistência espiritual dispensa o tratamento médico, né? Então eu acho que fica a seu critério. Eu acho que, não sei se ele falou o nome dele, mas também não importa, né? Fica aí só uma sugestão para todo mundo. Quer contribuir com 90% dos casos que dão certo? Não tem problema. Eu faria. Eu não fiz porque eu tinha acabado de terminar a faculdade, não pude fazer os estágios, porque tinha que fazer uns estágios, né? E eu tinha que estudar e entrar para a residência. Aí eu acabei não tendo horários para poder fazer, até porque eu ainda era interno, ainda tinha muitos plantões, então os estágios não davam certo, né? Tem outra participação aqui, a Helena Baltieri, pelo Facebook, boa tarde, mandou que é gratidão. O Marcelo Felipe, boa tarde, doutor João Lourenço, paz e luz em seu caminho. Ave, né, obrigado, né? Creuza Costa, boa tarde. A Vanuzi falou que é verdade, acho que VDD significa é verdade, né? E aqui, Mônica Coelho diz assim, se todos nós, principalmente os que têm conhecimento da doutrina espírita, colocassem no lugar do outro, em muitas situações aliviaria muito. Jesus continue te iluminando, doutor João. A Mônica Coelho é de Uberaba. E a Vanusa mandou uma frase dizendo as máscaras estão caindo. Faz sentido. Eu acho que, na realidade, nós estamos falando de duas máscaras, né? Estão caindo as máscaras no sentido de mentira e estão chegando as máscaras do sentido de coronavírus, né? De maneira que a gente vê aí, eu já vi aí, a minha esposa me mostrou, colegas nossos que estão tão cheios de aparelhos que a gente já não vê mais a pessoa que ele é, né? E eles estão começando a colocar a foto dele aqui no peito, né? Estão com aquela indumentária toda para se proteger, para poder atender no pronto-socorro, na UTI, na enfermaria, e aí tem tanta coisa cobrindo a cara dele que ninguém sabe quem é ele, então ele coloca uma foto enorme aqui, né? Que não é um crachá, para ele poder, quem é que está lá cuidando das pessoas, né? De maneira que, se existem máscaras que nos escondem e eu quero que você saiba quem eu sou, existem máscaras que, por mais que eu me esconde, já não consigo mais ficar desconhecido. E acho que nós estamos aí, segundo o texto que nós vimos aí, para não ser perseguido, né? Eu acho que a gente tem que continuar ligado a Deus com esse senso de eternidade e não abrir mão dos valores mais nobres da vida, da espiritualidade, que é a honestidade, a mente aberta e a boa vontade. E, é claro, se inventariar todos os dias para saber aonde ainda eu posso melhorar, né? Eu acho que eu só tenho uns 2 minutos, é isso? Ou é 1 minuto? Vamos receber um comunicado aqui do além, né? A Eliette falando lá de Guarulhos com a gente, vai poder me falar. Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer deixar hoje aqui, a ideia é que até pessoas que são vingativas também podem se sentir perseguidas, né? E muitas vezes os vingativos é que projetam nos outros, né, por uma questão psicológica, a ideia de estarem sendo perseguidos. E aí a gente tem que, então, trabalhar a espiritualidade com essas pessoas. Além do que, é claro, aquelas que tiverem algum problema mental, seja ele só a nível neurótico, e mesmo os psicóticos, né, a gente vai precisar trabalhar do ponto de vista de psicoterapia ou até mesmo de medicação. Então, o programa novamente termina aqui, a gente agradece a atenção de todos
E quiçá semana que vem estaremos aqui com mais um programa falando sobre algum assunto pertinente do momento. Até lá. Você acompanhou Novamente.